Oi, gente! Hoje eu vou falar para vocês sobre teoria da mente e qual a relação disso com o autismo. Eu vou mostrar para vocês o teste da Sally e Anne, que é o teste mais famoso da teoria da mente. Eu vou mostrar aplicando para o Eric. O Eric é autista de alto funcionamento e tem 5 anos. E eu também apliquei o mesmo teste na Mia, que não é autista e tem 2 anos e meio. E eu vou mostrar para vocês o resultado desses testes e, claro, eu vou explicar tudo que você precisa saber sobre teoria da mente nesse vídeo. Então, vem comigo. Teoria da mente é uma das 5 teorias psicológicas do autismo. A teoria da mente é a nossa capacidade de deduzir o que o outro pensa, o que o outro sente. Ou seja, você cria uma hipótese do que passa pela mente das outras pessoas. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar como aquela pessoa. Não é somente a representação interna das coisas, mas também é necessário refletir sobre essas representações. Isso se chama meta-representação, que significa que é a habilidade de estabelecer crenças sobre crenças sobre crenças. A teoria da mente vai facilitar as interações sociais, porque isso está relacionado com a linguagem pragmática. Por exemplo, sarcasmo, metáforas. A teoria da mente vai ajudar na interpretação desse tipo de linguagem. E é por causa da teoria da mente que o ser humano consegue ler as expressões faciais. Você olha para outra pessoa e você pensa. Você consegue se colocar no lugar dela, pensando ela tá feliz, ela tá triste, ela tá preocupada, só de olhar para outra pessoa. E só de olhar para outra pessoa, por causa da teoria da mente, você tem a capacidade de traduzir o que ela está sentindo e o que ela está pensando. A criança começa a desenvolver esse poder de se colocar no lugar do outro a partir dos 3 anos de idade. E acaba de desenvolver esse poder de se colocar no lugar do outro, a teoria da mente, com 4 anos. Então, dos 3 aos 4 anos, nesse 1 ano, a criança vai se desenvolver essa capacidade de ler expressões faciais, de se colocar no lugar do outro. Então, com 4 anos, a criança neurotípica, que é a criança que não é autista, tem que estar com essa teoria da mente completamente formada. Mas não acaba com 4 anos. Essa teoria vai estar formada com 4 anos, porém, ela vai se aprimorando até a idade adulta. E o que isso tem a ver com o autismo? Você deve estar me perguntando. O autista, ele não vai desenvolver a habilidade da teoria da mente como uma criança neurotípica. Então, isso vai acontecer de forma diferente, em tempo diferente. Você, mãe, pai, cuidador ou profissional na área da saúde vai ter que ajudar essa criança a desenvolver essa teoria da mente, a se colocar no lugar de outra pessoa, a tentar entender como é, pensar como aquela pessoa, tentar se colocar na situação no lugar daquela pessoa. Existem alguns testes comportamentais que vão mostrar se a criança desenvolveu a teoria da mente ou não. Antes dos 4 anos, qualquer criança típica pode dar a resposta errada nesses testes. Pode não ter desenvolvido ainda a teoria da mente. Mas a criança que com 4 anos, a partir de 4 anos, deu a resposta errada nesses testes comportamentais, isso significa que você tem em mãos uma criança atípica. Pode ser autismo, pode ser esquizofrenia, TDAH, pode ser muita coisa, mas não é uma criança típica. Então é preciso um olhar mais profundo para tentar entender por que essa criança deu a resposta errada nesse teste. O teste mais famoso é da Sally e Anne. Eu fiz esse teste com as crianças aqui em casa. Eu vou botar o vídeo aqui para vocês verem. Primeiro eu vou explicar para vocês como funciona esse teste, para vocês entenderem os 2 tipos de respostas e por que uma criança vai escolher uma ou outra. Aí eu boto o teste com o Eric, que é autista, com 5 anos, e a Mia, que não é autista e tem 2 anos e meio. Eu tenho aqui, ó, a Sally e a Anne. A Sally
ela tem uma bolinha, tá? A Sally tem uma bolinha, ela tem uma caixa. E a Anne, ela também tem uma caixa, mas ela não tem uma bolinha. Aí o que acontece é que a Sally, ela coloca essa bolinha dentro da caixa dela e fecha, tá? Ela fecha. E ela deixa a caixa dela. Só que a mãe da Sally chama a Sally e a Sally vai embora. A Sally sai de cena, tá? A Anne, ela pega essa bolinha de dentro da caixa da Sally, bota dentro da caixa dela e tampa. Então você tem a Anne sentada com duas caixas fechadas. A caixa da Sally e a caixa da Anne. Ok? Ela tem lá a caixa da Anne, onde tá a bolinha, mas a Sally não sabe que tá ali. A Sally acha que tá na caixa dela. Certo? A Sally chega em cena, ela volta. Aonde que ela vai procurar essa bolinha? Essa é a pergunta que você faz para a criança durante o teste. Você conta toda essa história, aí você pergunta onde que você vai procurar essa bolinha. A criança que já desenvolveu a teoria da mente, ela diz que a Sally vai procurar na caixa dela, que foi onde ela deixou. Porque a criança entende que a Sally ainda não sabe que a Anne trocou a bolinha de caixa. Essa é a criança que já desenvolveu a teoria da mente. A criança que não desenvolveu a teoria da mente. A criança que não vai conseguir se colocar no lugar da Sally, não vai conseguir pensar como a Sally pensa. Ela vai procurar direto na caixa da Anne. Ela vai falar que a Sally vai procurar na caixa da Anne. Então, uma criança com mais de 4 anos que responde que você vai procurar onde a bolinha tá, ela não consegue se colocar na cabeça da Sally. Que a Sally tá pensando... Não, a Sally não sabe que tá ali. A Sally não tem noção de que a bolinha foi parar ali. Mas a criança não sabe disso, porque ela não tem a capacidade de se botar no lugar da Sally. Então ela diz, aqui. Eric, olha só. Essa aqui, o nome dela é Sally. Sally. E essa aqui é a Anne. Tá? Sally, Anne. A Sally, ela tem uma caixa rosa e uma bolinha. A tampa da caixa. Chama morango. Um morango. E a Anne, ela tem uma caixa branca e a tampa da caixa, ok? A Sally, ela botou aqui o morango, fechou. A mãe da Sally chamou, Sally, vem almoçar. Aí a Sally foi embora. Quando a Sally saiu, a Anne pegou o morango e botou aqui. A Sally voltou. A Sally quer o morango dela. Onde que a Sally vai procurar esse morango? É aqui. Aonde? Aqui. Por que você acha que é ali? Porque você botou ali, ó. Mas a Sally não sabe. A Sally não sabe. A Sally não sabe que a Anne botou ali. A Sally ainda acha que tá aqui. Não é verdade? Deixa eu ver. Não saquei. Então tá. Essas são duas meninas. Essa é a Sally. Essa é a Anne. A Sally tem uma caixinha branca. A Anne tem uma caixa rosa, tá? A Sally botou a bolinha dela na caixa branca e fechou. A Sally botou na caixa branca e fechou. A mãe da Sally falou, Sally, vem cá almoçar. A Sally foi embora. A Anne pegou a bolinha da Sally, botou aqui e fechou. A Sally voltou. Aonde que a Sally vai procurar a bolinha? Essa aqui. Ali? É. Então a criança até 4 anos é normal ela responder que vai procurar na caixa da Anne direto.
E a criança com mais de 4 anos que responder isso, ela pode ser uma criança atípica. Por que eu digo pode ser? Porque você não pode somente fazer um teste comportamental e dizer que esse teste definiu que é uma criança típica. Você precisa fazer outros testes juntos. Esse é o mais famoso deles, é o mais fácil de se executar, mas você não pode simplesmente deduzir. Primeiro de tudo, você precisa de um profissional habilitado para fazer esse tipo de teste, né? Um psicólogo, geralmente. Você pode até fazer em casa para testar, mas se a criança responder errado, seria sim interessante levar para uma avaliação de autismo, mas você também não pode deduzir que o seu filho ou sua filha tem autismo só porque ainda não desenvolveu a teoria da mente. Podem ter muitas coisas que levaram a criança a responder isso. Você não tem como diagnosticar. Então seria sim interessante você procurar um profissional, mas você não tem como afirmar, meu filho tem autismo porque não acertou o teste da CLN. Não é bem assim. Então, geralmente, assim, o psicólogo vai fazer esse tipo de teste, é um profissional habilitado a fazer esse tipo de teste, mas ele não vai avaliar somente o teste da teoria da mente. Ele também vai avaliar o detector de intencionalidade, ele vai avaliar o detector de direcionamento do olhar da criança, ele vai avaliar mecanismos de atenção compartilhada, enfim, os mecanismos da teoria da mente, que não são somente esse teste, existem outras formas de avaliar a teoria da mente. Então, sim, esse teste é usado para diagnóstico de autismo, mas não é só isso, é uma das muitas coisas que o profissional vai avaliar. E a teoria da mente, ela continua se aprimorando, como eu já falei antes. E então, com o passar dos anos, a criança que já desenvolveu a teoria da mente vai lapidando aquele jeito de se colocar no lugar do outro, vai ficando cada vez mais fácil para ela. Então eles chamam de teoria da mente de primeira, segunda, terceira e quarta ordens. Então com 5, 6 anos, por exemplo, com os 4 anos você pode fazer o teste CLN, da CL e da N. E com 5, 6 anos você pode fazer os testes de segunda ordem, que por exemplo, a história do gelado, Ice Cream Story, você pode fazer teste da história do aniversário, a Birthday Story, a história do casaco, Coat Story, são testes muito parecidos com o teste de teoria da mente, mas com outras histórias para fazer a criança pensar como um dos personagens. Porém, esses testes de segunda ordem, você pede para a criança explicar o que o personagem X estava pensando ou sentindo, o que o outro personagem estava pensando ou sentindo, quando resolveu fazer aquilo, quando resolveu fazer assado. Então é um teste de primeira ordem, simples, porém a criança tem que desenvolver uma explicação como se ela estivesse se colocando realmente no lugar daquela pessoa. E é uma forma dela pensar como aquele personagem, só que é uma forma mais elaborada. Nos testes de segunda ordem, você também pede para a criança repetir e recordar o que aconteceu. E várias coisas são testadas nisso que você pede para a criança relatar a história, para a criança falar da história, do que aconteceu, para a criança ser o narrador da história de 2 personagens distintos. A criança se coloca no lugar de um, depois no lugar do outro, depois no lugar do um, depois no lugar do outro. Então fica um pouco mais complexo, mas é possível com 5, 6 anos já de fazer testes de segunda ordem. E também existem outros testes superiores adaptados para adolescentes, adultos. Existem maneiras de testar pessoas mais velhas, para testar se a pessoa tem ou não, se desenvolveu ou não a teoria da mente, e o profissional habilitado vai conseguir fazer esses testes de acordo com a idade. Então, o teste CLN pode ser muito bobo para um adulto, mas existem outras coisas mais complexas para poder pegar a capacidade da pessoa em se colocar no lugar do outro. Então, se a criança não passou em nenhum teste da teoria da mente, a criança vai receber um diagnóstico de atipicidade, que pode ser qualquer coisa, dentre elas o autismo. Para isso, são feitos outros testes para comprovar que é autismo e não TDAH ou outra coisa qualquer. O teste de teoria da mente é só uma das coisas que é testada durante a avaliação. E é isso.
Espero que tenha conseguido fazer entender essa coisa um pouco complexa. Espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer coisa, pode deixar pergunta que eu vou tentar responder da forma que eu conseguir. Então, é isso. Beijo e até o próximo vídeo.